Um podcast de Bem-vindo ao podcast Plano JD Jovem. Este é o podcast que não podes perder. Já sabes que aqui discutimos tudo sobre as medidas dos jovens. E hoje, Ricardo, qual é o assunto que nos debatemos? Hoje vimos falar sobre o assunto acerca do Porta 65 para os jovens. Um programa que pode ajudar-te a pagar a renda todos os meses. É isso mesmo. E se estás a pensar em arrendar a casa, então não percas esta medida. E para isso hoje trouxemos um convidado super especial, o nosso convidado João, que nos vai dar a conhecer tudo sobre o plano da Porta 65. Olá João, como estás? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Olá, convosco João. também? Tudo Obrigada por teres Tudo aceito ótimo. aqui o nosso convite. Obrigada Obrigado por estares aqui pelo presente. convite. Então vou aqui passar aqui o microfone aqui ao meu colega Ricardo para que ele possa então aqui começar a conduzir aqui este que é o nosso segundo episódio. Obrigado, Mariana. Vamos a isso. João, obrigado mais uma vez por estares connosco. Fiquem desse lado e acompanhem-nos nesta conversa, que ficarão a par de mais uma medida que trazemos aqui, o Porta 65, e vamos exatamente começar com a primeira pergunta, exatamente mesmo por aí. E perguntava ao João o que é o Porta 65. O Porta 65 é essencialmente um programa que foi criado pelo governo português para apoiar jovens em termos financeiros, questões financeiras, jovens entre os 18 e os 35 anos no pagamento da renda para a habitação permanente. O objetivo, no fundo, é promover a autonomia destes jovens, promover que eles saiam de casas dos pais mais cedo, digamos assim, incentivar a reabilitação urbana dos edifícios nas cidades e dinamizar o mercado de arrendamento. Para este apoio podem candidatar-se jovens sozinhos, estejam sozinhos ou casados. Aliás, em casal, mas não necessariamente casados ou união de facto. Por exemplo, colegas de casa ou até casais Namorados, amigos. não é? Amigos, namorados, exatamente. Com estas novas regras, até se pode candidatar, por exemplo, um casal em que um dos cônjuges tenha 37 anos, desde que o outro tenha 35 anos. Esta é uma das facilidades também deste projeto. Não é permitido o apoio para arrendamento de quartos, mas sim apenas para casas. Para além do mais, os candidatos não podem ser proprietários ou coproprietários de outros imóveis. É um dos outros requisitos também para isto. E uma das outras novidades, e acaba por ser um benefício, é que não precisam de ter o contrato de arrendamento registado ainda no Portal das Finanças. Podem fazê-lo posteriormente. No fundo, a partir do momento em que seja dado este apoio, já poderão fazer o registro no Portal das Finanças. João, dizias-nos há pouco que pessoas até aos 35 anos, neste caso jovens, não é? Obviamente que o Estado alocou aqui bastante aqui a faixa etária, e ainda bem, porque de facto é uma realidade, é a dificuldade hoje em dia dos jovens poderem aqui realmente comprar ou até mesmo alugar casa, mas para que fique aqui bem claro, portanto, todos os jovens até aos 35 anos podem candidatar-se. É exatamente isso. Aqui para continuarmos, e porque é um podcast cheio de informação, Ricardo, qual é que é a tua segunda questão? Aqui queria agora decidir perguntar ao João. Na prática, o apoio financeiro do Porta 65 faz mesmo a diferença? E em que medidas é que faz aqui esta diferença? Há bocadinho referias que ficava logo excluída as pessoas que se estivessem a candidatar se tivessem em sua posse outro imóvel e já não poderiam candidatar-se a esta ajuda do Estado. Quais são aqui mesmo as diferenças então? Este apoio traduz-se no apoio ao pagamento de uma renda que poderá variar entre os 30% e os 50% no primeiro ano, sendo que a partir do primeiro ano vai reduzindo. Este valor é transferido mensalmente para o arrendatário, aliás, para o candidato, o beneficiário, de forma mensal também, e pode ser renovado até ao máximo de 5 anos. Portanto, pode haver aqui um prazo de tempo no máximo de 5 anos, pelo qual eu posso vir a beneficiar enquanto candidato deste programa. Recentemente foi também excluída a exigência de renda máxima admitida como um critério de exclusão para este programa, o que também acaba por ampliar aqui um bocadinho o acesso e facilitar. O
valor recebido depende, por um lado, da renda e depois, por outro lado, também do rendimento do agregado ou da pessoa, se for uma pessoa sozinha, da pessoa. Por exemplo, em termos médios, o apoio no primeiro ano rondará mais ou menos os 174 euros por mês, sendo que vai baixando, como eu disse há bocadinho, nos restantes a partir do primeiro ano. Este é um programa que pode fazer diferença, sim, uma diferença significativa no orçamento mensal dos jovens, pois uma vez que cobre entre os 30% e os 50%, como eu referi há pouco, a partir do segundo ano poderá abarcar 35%, no terceiro ano 25%. Mais um ponto importante, que é, em alguns casos especiais, por exemplo, se o imóvel estiver localizado numa zona histórica, ou, por exemplo, se for o caso de um agregado com dependentes ou com incapacidades, até poderá haver uma majoração de 70%, o que é uma diferença significativa. Bastante, sim. Dos 50% para os 70%. Pronto. O valor mensal, como eu disse, poderá rondar os 50 aos 200 euros, sendo que a média andará ali à volta dos 174 euros. Dizer também que a renda apoiada não pode ultrapassar os 60% do rendimento bruto mensal do agregado ou da pessoa, se for sozinha, o que garante que o esforço que o jovem vai ter não é manifestamente excessivo. João, e até agora tem sido aqui uma explicação bastante explícita daquilo que é preciso. Acho que realmente é um apoio que faz a diferença. Mas como é que funciona aqui o processo de candidatura? Como é que um jovem pode se candidatar? Porque a pessoa ouve já que tem que se candidatar aqui a este apoio e pensa logo que é super burocrático. Como é que funciona este processo de candidatura? É online? A pessoa tem que se deslocar? É tudo feito de forma online, vai estar aberto até ad eternum, até ver. As candidaturas vão estar abertas e, portanto, é tudo feito de forma online. Sim. Portanto, bem fácil, simples e eficaz, como os jovens gostam. Não diria tão eficaz quanto esperado, mas sim. Podemos dizer que é relativamente fácil aceder e o jovem poder candidatar-se. Ou seja, para reforçarmos aqui só aqui a ideia para quem nos está a acompanhar, vejam que o processo não tem deslocações, acaba a candidatura até por ser um processo simples, não evitamos as deslocações a certos espaços que levam tempo para esses efeitos e podemos fazer a candidatura toda através de um processo online, tal como o João está aqui a reforçar e a evidenciar. Portanto, como podemos ver, acaba por ser até as candidaturas online, diria eu que são uma vantagem hoje em dia, dada com todas as ferramentas que temos. Até porque tempo é uma coisa que os jovens hoje em dia não têm, não é? Exatamente. Não perdem 2 minutos para ainda que seja algo que seja benéfico, não perdem para o fazer. E é bom perceber que esta medida pode e deve ser feita online, até porque não é feita na Segurança Social, portanto existe realmente um departamento da Segurança Social, que é o IRU, que é o departamento especial, exatamente responsável por este tipo de candidaturas, e é importante reforçarmos essa ideia. Mas aqui neste processo todo, aqui de candidatura, João, quais é que são aqui os obstáculos que tu apresentarias assim como primordiais? Continuando no seguimento aqui do que estamos a dizer, é precisamente, às vezes, poderá ser a burocracia, porque acaba por se exigir, não no momento anterior à submissão da documentação relativa à candidatura, mas exige no momento posterior o registro do contrato de arrendamento no Portal das Finanças, até 2 meses após a aprovação da candidatura. Isto poderá ser um entrave, digamos assim, em termos burocráticos, à submissão das candidaturas. Para além disso, é elevada a procura, obviamente, porque há muitos jovens a querer aceder, sendo que menos de metade das candidaturas são aprovadas devido à dotação orçamental que o Governo considerou para este programa. Para além disso, os atrasos, e nomeadamente devido ao baixo número de empregadores e responsáveis por fazer esta filtragem, esta triagem, digamos assim, das candidaturas,
este processo acaba por ser demorado, levando a que, é inevitável, temos resposta muito mais longos do que o previsto e do que o esperado pelos jovens. Outro ponto que também gostaria de mencionar é a dificuldade em encontrar, e agora falando mais concretamente se calhar nas cidades de Lisboa e Porto, é a dificuldade em encontrar as casas dentro dos limites de renda, porque há limites de renda. E como sabemos, em Lisboa as rendas estão altíssimas, no Porto igualmente altíssimas, e portanto isso, apesar de algumas regras terem sido flexibilizadas, muitos jovens, a verdade é que muitos jovens continuam a ter dificuldade em encontrar habitação, claro, que cumpra os critérios deste programa. Falamos aqui de limites em que um T2 não pode exceder, por exemplo, o valor de 650 euros. E hoje em dia, pelo menos na Grande Lisboa, e já mesmo fora da área metropolitana de Lisboa, é muito complicado arranjar um T2 por mais de 800, 900 euros. 900 euros, há alguns até 1000 euros, vemos, porque se caso fôssemos aqui para um pouco mais da área de termos geográficos, já para o interior do país, seria já um bocadinho... E conseguiríamos encontrar com facilidade. Aqui em Lisboa, como sabemos, os centros de Lisboa e Porto, nos encontramos Lisboa, Porto, os centros é muito mais difícil, com maior população, sem dúvida que... Como dizia o BCC, sempre é melhor arrendar uma tenda. Exatamente. Um dado também muito importante para quem nos está a ouvir, sem dúvida que Lisboa e Porto acaba por ser aqui um pouco com maior dificuldade aqui com esta questão, mas agora também importa também perguntarmos ao João como é que este apoio é calculado, como é que o apoio da Porta 65 é calculado na prática, como é que isto é calculado? Portanto, o apoio é calculado com base essencialmente na renda do imóvel e nos rendimentos mensais auferidos pela pessoa, pelo candidato ou pelo agregado. Pois, e quando falamos de agregado não tem que ser forçosamente duas pessoas que façam IRS juntas. Não. Podem ser um grupo de amigos, 2, 3 amigos que arrendam uma casa, estudantes, que estejam a estudar, por exemplo. Pode ser um casal que sejam simplesmente amigos, não tem necessariamente de estar casados. Agora aqui avançando aqui um bocadinho mais aqui para que as pessoas percebam realmente como é que este apoio na prática beneficia. Certamente conheces pessoas que já conseguiram usufruir deste apoio. Hoje em dia já há muitas pessoas que felizmente conseguiram ter acesso a este apoio. Tu acreditas que na prática este apoio faz mesmo a diferença na vida dos jovens, que é mesmo um empurrão que eles precisam muitas das vezes naquele medo inicial de se vamos comprar casa ou não? Eu diria que sim, totalmente. É um apoio que pode ser muitíssimo vantajoso e que permita aqui alavancar um bocadinho não só a qualidade de vida do jovem, mas como a possibilidade que ele tem em ter a sua própria casa, ainda que seja arrendada, ter o seu próprio espaço e ganhar alguma autonomia em relação ao agregado familiar, aos pais, nomeadamente aos pais, ou com quem vivesse anteriormente. Portanto, eu acho que sim, é um programa muitíssimo bom e que tem tudo para ter cada vez mais candidatos e está a ter. E aqui que conselhos é que darias às pessoas, portanto, para se poderem candidatar? Porque certamente que ao se candidatarem há algumas normas que as pessoas têm que ter, não é? E muitas das vezes as pessoas não compreendem que há muitas coisas que nós fazemos no dia-a-dia que têm um impacto bastante significativo até no momento de um crédito à habitação, que pode ser decisivo se o banco aprova ou não. Sim, exatamente. Há aqui alguns documentos que temos que juntar no processo de submissão da candidatura ao Porta 65. Nomeadamente os comprovativos de rendimento, que é inevitável, as identificações do candidato ou o candidato enquanto pessoa singular ou casal, ou grupo de amigos, etc. A identificação de todos os candidatos. E se já existir o contrato de arrendamento, caso não exista, não é necessário juntar no momento da candidatura, terá de ser junto posteriormente, ou se houver o contrato de promessa de arrendamento. E sendo que todos os candidatos têm de autenticar-se individualmente na candidatura. E importa aqui salientar que os candidatos não têm que forçosamente ser portugueses, basta que tenham uma residência fiscal em Portugal e que
possam, portanto, estar dentro dos parâmetros, dentro de todos os parâmetros que já aqui, Exatamente, aqui desde já que aqui esteja dentro dos elaborados. parâmetros, sim, exatamente. Aqui para terminar, aqui que se pudesses mudar alguma coisa aqui na Porta 65, aqui neste processo, neste processo, não é? Qual é que seria a tua sugestão? Ser menos burocrático? Sim, eu salientaria se calhar aqui 4, 5 tópicos que me fazem pensar e que diria que poderiam melhorar de alguma forma o programa. Por um lado, garantir uma estabilidade e previsibilidade nas regras para facilitar o planeamento dos jovens. Depois, eu acho que seria muito importante aumentar os limites das rendas, porque conforme falámos há um bocadinho, principalmente em Lisboa e no Porto, era um aspecto importante. é muito difícil a grande parte dos jovens Se calhar candidatar-se porque Lisboa e no era Porto. um aspecto importante. É muito difícil a grande parte dos jovens Se calhar candidatar-se. estás a referir um pouco a mais Lisboa e Porto. Mais às Lisboa e grandes Porto, cidades, sim, não é? mais a Às Lisboa e grandes Porto, cidades, sim, não é? mais nas grandes Não, cidades. até sim. mesmo adaptar, As grandes não, cidades, até sim. mesmo adaptar, porque assim, a verdade é que Lisboa ao Porto, Podemos ainda que adaptar seja... de forma proporcional. Exatamente, ainda que seja uma Exatamente. zona Vila Real, não tens T2 a menos de 700 euros. Exatamente. E o apoio não prevê esse tipo de situações. Exato, Exato. e ser proporcional à localização. Tem de ser proporcional e tem de haver Não um comparando, ajuste. não comparando uma grande Lisboa, ou a cidade de Lisboa, por exemplo, com uma cidade no interior do país, Claro. que nunca poderia Precisamente, ser o mesmo. Não é? acho que tem de haver Não um deveria ajuste ser o mesmo. proporcional dos preços praticados nas grandes cidades em relação ao interior do país e às cidades menos populosas, para que seja mais fácil os jovens conseguirem encontrar casas que sejam elegíveis para este programa. Depois, acho que também era importante haver um reforço aqui dos recursos humanos e tecnológicos do IRU, do Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana, por forma que houvesse uma aceleração na análise e na aprovação das candidaturas, reduzindo os atrasos que são inevitáveis e cada vez mais comuns. Aliado a isto, eu acho que deveria haver uma simplificação burocrática no processo de candidatura, tornando-o bem mais intuitivo, sem prejuízo de já ser de alguma forma intuitivo, torná-lo ainda mais intuitivo e acessível para todos os jovens, especialmente para quem está a candidatar-se pela primeira vez, porque certamente que haverá gente que já se está a candidatar pelo segundo e terceira vez. E por último, aliado um bocadinho ao aumento dos tetos das rendas, eu diria que seria importante também aumentar aqui a dotação orçamental, para garantir que um maior número de candidaturas possa ser aprovado, acompanhando a crescente procura que está-se a sentir naturalmente. Mais acessível. E mais candidaturas, de certeza absoluta. Mas que houvesse uma evolução do mercado de arrendamento. Eu acho que estas melhorias, estes Sem tópicos, dúvida. tornariam o Porta 65 melhor e que fariam com que respondesse melhor às necessidades dos jovens. E mais, o maior feedback que nós temos tido aqui de inquéritos que até fizemos é a dificuldade que é para as pessoas no portal conseguirem inscreverem-se. Eu até posso falar por experiência própria, porque já o fiz 2 vezes. E de facto é muito difícil de compreender. Está um bocadinho mais simplificado, está um bocadinho mais acessível, porque antes era obrigatório ter um contrato de arrendamento, agora pode ser posterior. Acho que foi uma das medidas mais eficazes por parte do IRU para poder ajudar estes jovens. Exatamente. Mas sem dúvida acho que é um apoio que fará mesmo realmente a diferença, não achas? Sim, sem dúvida. Também falo também, partilho da tua experiência, porque eu próprio também o fiz e também tive que juntar o contrato de arrendamento e, de facto, quando se senta no processo e a fazer a candidatura, tem-se os detalhes todos, a questão dos rendimentos, que já está tendo a morada fiscal do território português e estando tudo registado com o contrato de arrendamento, está tudo mais detalhado e é mais simples, mas também não foi o processo, pronto, estava assim ao detalhe e estava explícito, mas agora penso que com esta situação de já não ter que se apresentar essa questão do eu acho que sem prejuízo de termos um programa muito bom. O Porta 65 é um programa
muito bom. Acho que há margem para melhorar um ou outro aspecto. Coisas sempre mais fáceis Exatamente. e simplificar. Acho que acaba sim, por ser- exatamente. Mas acho que é um bom programa. Simplificar é a palavra. Sem dúvida, que Exatamente. deixamos aqui aos nossos ouvintes no ar e mais uma vez, Porta 65 foi o tema deste segundo episódio do nosso podcast de Plano JD. Jovem. Resta-nos agradecer aqui a presença do nosso convidado, João Sena. Obrigado eu mais uma Obrigado. vez, pelo convite. excelentes explicações, Obrigadíssimo. certeza que os nossos ouvintes que estão ainda desse lado gostaram imenso de te ouvir Espero que sim. e foram temas bastante úteis e que agora estarão mais informados sobre este tema. Portanto, se começaste a trabalhar há pouco tempo, não deixes passar esta oportunidade. O Porta 65 Jovem pode ser uma ajuda preciosa para começares a tua vida com mais liberdade financeira e penso que é este tema que temos que reter hoje deste episódio e obrigado pela vossa presença e por estarem aqui do nosso lado. Mariana, prometemos voltar para Claro, o nós próximo voltamos episódio. sempre. Portanto, como sabes, o arrendamento está bastante caro e a Porta 65 é sem dúvida aqui um mote de mudança que pode aqui realmente ajudar não só a mim e ao Ricardo, mas também a todos nós jovens. Portanto, fica atento aos prazos de candidatura, fica atento também a tudo aquilo que é necessário para te conseguires candidatar. Tem os teus documentos em dia com antecedência e tenho a certeza que dará certo. Do nosso lado, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Não te esqueças que em breve sairá também o nosso terceiro e último episódio da primeira temporada, que é... O nosso terceiro episódio é sobre o IRS Jovem, um tema que também te dará muitas explicações para este tema. Mais dinheirinho. Exatamente, para este tema que também foi muito, ouvimos falar muito agora nesta questão do IRS, mas deixemos isso para o terceiro episódio. Vamos deixar no ar. Se Vamos queres deixar saber no mais, ar já aqui. sabes, tens que Exatamente, vais ter que ficar desse lado para nos acompanhar no próximo terceiro episódio, que brevemente também irá para o ar. Muito obrigada.